Olá, boa tarde, dona Ângela. Como é que tu tá? Eu Tudo tô tudo bom? bem, e você? Ah, Tudo bem. tudo ótimo. Muito obrigado aí pela tua atenção conosco, de poder dividir a tua experiência, tua sabedoria como supermercadista. A gente fica muito feliz. E principalmente, a gente aqui, sou eu, homem, e meu pai que é homem, mas a gente sempre valoriza a mulher empreendedora. A gente tem uma obsessão até em chamar a atenção o quanto é importante a mulher tocando o negócio. E no nosso varejo, a gente tem observado cada vez mais isso. Parabéns aí pelo teu trabalho, viu, Angela? Eu queria que você se apresentasse ao pessoal que está nos assistindo agora ao vivo, né? E os outros que vão assistir quando estiver disponível na nossa página. Tá ok. Boa tarde a todos, então. Eu sou Ângela Maria Peters, sou aqui de Curitiba, tá? E eu comecei no ramo de supermercado em 89. Eu era professora, tal, lecionava no magistério. E depois que eu entrei no comércio, meio que por uma mudança de cidade e tal, meio sem muita opção, mas depois que eu me apaixonei por isso, então hoje eu tenho facilidade até pela questão já de ter uma questão educativa. Então, eu tenho facilidade em relacionamento com clientes, com os próprios funcionários, né? Porque hoje você tem que ter muito treinamento para eles. Então, é uma coisa que eu faço hoje com muito gosto. Ótimo, perfeito. E essa parte de relacionamento é a base do nosso trabalho, né, Ângela? Referente, a gente convive com os nossos clientes diariamente, né? Até eu brinco, tem clientes que provavelmente vai na tua loja mais de uma vez por dia, né, para comprar o pãozinho de manhã e o pãozinho do final da tarde, né? E esse relacionamento, como é que foi no início lá no 89, 90, nos anos 90, como é que era esse início do teu supermercado junto com a comunidade? Bem no início a gente começou assim, bem pequeno, né? Era na cidade da Lapa, não era em Curitiba. Então, eu comecei ficando no caixa mesmo, né? Então, eu fazia tudo, ficava no caixa, fazia compra, fazia reposição, vendia, fazia entrega. Aí depois, em 99, eu vim para Curitiba. Aí a gente começou adquirindo lojas pequenas e reformava. Algumas lojas que eram interessantes a gente ficava, outra a gente levantava o ponto e vendia. Que Então a legal. gente começou desse jeito, né? Aí meus filhos já, eu tenho uma filha que está com 29 anos, ela já começou praticamente com 7, 8 anos a conviver junto. Então foi indo dessa maneira. E aí você acaba conhecendo as pessoas da comunidade e isso vai fazendo com que você vá se fortalecendo dentro da comunidade. Hoje eu estou numa Perfeito. situação assim mais tranquila, né? A gente já tranquila entre aspas. Sim, mas tem o Mas pessoal que te auxilia, né? Quantos funcionários vocês têm hoje? hoje acho que a gente está numa faixa de 130 funcionários. 130. Parabéns aí para. Como é que são 130 famílias aí que dependem do teu supermercado, que trabalham contigo e que contam que o teu negócio vingue, né, que dê muito certo e cresça e prospere, né? Isso que é muito legal. E essa questão dos pequenininhos, né, sua filha com 7 anos entrar, é uma realidade do nosso setor, né? Todo mundo que é filho de supermercadista já inicia trabalhando lá no comércio, andando nas gôndolas, mexendo em tudo que tem no supermercado, né? E já convive, Isso. né? Já convive, mas no início daí, normalmente, né, o filho do supermercadista, ele não quer permanecer no ramo. Então, ela Ah, estudou, é? saiu trabalhar fora, eu deixei ela sair, aí depois ela acabou retornando por opção dela, porque agora hoje não, hoje a gente está preparando uma sucessão para ela, mas isso porque ela mesma quis vir. Meu filho Que está com 20 legal. anos, mas por enquanto ainda não quis ainda vir para dentro, né? Então, porque não adianta você forçar também muito. Tem que ver porque uma Exatamente. sucessão ela tem que ser preparada. Você leva muitos anos aí para você preparar uma sucessão, porque é uma questão de filosofia da empresa também. E quando os donos Exato. têm uma filosofia e aqueles sucessores vêm e não carregam essa filosofia, é difícil você levar a equipe. Então, aquilo que nasce, depois ele tem que ir sendo melhorado. Mas você não pode fazer assim uma transformação radical. Então, você tem que ter aquele respeito até por quem começou e aquele respeito por quem está com você desde o início. Principalmente a questão de cliente, né? Porque o cliente, Exatamente. nossa base, ele está desde o início, então uns acabam migrando para outros lugares, outros acabam vindo depois, mas tem aqueles que são aquela base tua que praticamente hoje não existe cliente fiel, mas é aquele cliente que 80% do tempo ele está na tua loja, né? Então 20% ela vai nas outras, mas 80% ela está na tua loja. Os clientes também, eles precisam dessa validação de quem está vindo na sucessão por você, no caso, pelos fundadores. Então, isso vai passando porque também os clientes vão passando para os filhos, que vão passando para os netos.
Então, eu desde 99, 2000 que eu estou aqui, hoje você já atende as crianças que vinham lá comprar o Sim, gibi lá. Não sei como é que vocês falam nos outros lugares, mas aqui no Paraná o doce de amendoim gibi. é gibi. Sim. Isso. Isso, Ah, é, então, né? você vê Apesar que que... gibi era a revista mesmo, a revistinha infantil. Não, mas para nós não, para nós gibi Aham. é doce de amendoim, acho que vocês chamam de paçoquinha aí, aquele Isso, doce isso. quadradinho, durinho. Então, Isso. hoje você vê que aquelas crianças que vinham comprar com você isso, o sorvete seco, os outros docinhos, hoje eles já vêm com os filhos deles, né? E aí também é uma questão que a gente tem que estar sempre atento, é a melhoria na loja, porque por mais que aqueles clientes estejam ficando, eles precisam que você vá sempre inovando, então eles gostam também de participar dessa inovação. Então, quando você Eles faz fazem parte, reforma, né? Eles se sentem como personagens ativos, né, do teu supermercado. Afinal, conheceram a dona Ângela lá quando tinha um mini mercadinho e foi crescendo junto, né? Então, todo mundo foi se isso. desenvolvendo junto, né? Exatamente. Então tem que ir passando essa confiança para eles e também é uma situação que eles verem que você continua acreditando na comunidade, continua acreditando nos clientes. Perfeito. E como é que funciona assim? Por exemplo, teu supermercado começou numa comunidade, servindo ali os principais itens de conveniência. E hoje, pelo tamanho que eu imagino que são as suas lojas, eu ainda não conheço elas, mas acaba sendo realmente um supermercado. Tem o açougue, tem a padaria, o hortifruti. Essa comunidade provavelmente ficou muito feliz com o teu crescimento, porque você pôde atender melhor eles, provavelmente com climatização, com estacionamento, com mais variedade. Como é que foi esse relacionamento lá do supermercado dos anos 90 até hoje? Quando a gente adquiriu o terreno e foi construir a loja, que hoje é a nossa sede própria, que é a Matriz, foi em 2004 a gente adquiriu, em 2006 estava fazendo o projeto. Na época, assim, num bairro aqui, para a gente aproveitar o terreno, a gente pensou em fazer um estacionamento coberto. Aí era aquela pergunta, puxa, mas será que eu vou ter demanda para tudo isso? E a gente arriscou naquela época. Hoje eu vejo, assim, que praticamente o que acontece com as pessoas? No Brasil, ainda você gosta de abrir teu portão com controle remoto, chegar no estacionamento coberto e entrar na loja para não se molhar. Eu sou uma que não gosta de tomar chuva. Então, essa questão desse planejamento que a gente tem que ter também para você acreditar no futuro. E aí você perseguir esse sonho teu e dar esse conforto para o cliente. Então, na época, eu acho assim muito importante você ver aonde você quer chegar, se você quer fazer mesmo isso, porque uma das coisas que eu vim da cidade do interior, eu me criei na roça, né? Então, uma das coisas que eu percebia quando eu vim para a capital, em Curitiba, antes de eu comprar o primeiro mercado aqui em Curitiba, eu pesquisei muitos mercados. E o que na época eu verifiquei muito? Muita gente coloca o negócio dele, o mercado dele, o comércio dele, e ele começa a fazer o quê? Ele começa a investir na casa dele, começa a investir em carro, muitas vezes em esportes caros, em fazenda, e esquece de cuidar do negócio dele. Então, eu vi muita gente que estava assim, você chegava na casa, nossa, era um espetáculo a casa. Você chegava no comércio, que é o que mantém a casa, era um bodegão. Então, a gente já fez o contrário. Quem já leu Pai Rico, Pai Pobre, né, já deve saber que Sim, você primeiro fez o investe alicerce, no como é que seu fez a negócio. estrutura. Isso, fez a estrutura. Então, eu acho muito importante isso, você olhar para o teu negócio. Afinal de contas, é ali que traz o sustento, não só para você, mas para o teu funcionário. E quando você olha o teu negócio como um todo e como uma responsabilidade social, porque eu vejo assim muita responsabilidade social. Cada pessoa que chega hoje no teu, como funcionário teu, ou mesmo como parceiro, ele tem que sair de alguma forma melhorado, quando ele sai dali, porque você também, de certa forma, muita gente fala, mas vai para a concorrência. Mas que bom que você consegue oferecer uma pessoa melhor para a comunidade, porque a concorrência é a comunidade também. Então, foi uma das coisas que a gente observou muito. Tanto é que eu demorei depois aqui em Curitiba comprar minha casa, tudo, porque primeiro a gente investiu no nosso negócio. Então, tem que se olhar muito para isso. Às vezes você vai atrás de um financiamento para um carro, tal, mas esquece de ir para um financiamento lá de uma refrigeração, que nem você está falando. Quero melhorar meu mix, quero melhorar o atendimento na minha loja, mas eu não olho para minhas instalações. Uma coisa no sul aqui, né, vocês aí também no Rio Grande, você olha muito, a gente escuta muito assim o cliente em avaliações, eu não vou em tal lugar porque vende carne estragada. E aí você pergunta, mas vende carne estragada por quê? Não, porque o açougue fede.
E muitas das vezes é um equipamento teu que está lá com infiltração e o sangue realmente cheira, e aquilo passa uma imagem para o teu mercado. A partir do momento que você muda um balcão, às vezes já muda a tua Exatamente. apresentação e muda o teu cliente, e você passa confiança para ele. Exatamente. E os perecíveis nós somos consumidores, a senhora também, a gente só vai comprar no lugar que a gente confia. Então, hortifruti, padaria e açougue é o diferencial. Se você não está apresentando isso para o seu consumidor de uma maneira bem clara, que é confiável comprar lá, não vale a pena ter um supermercado, porque os supermercados vivem desses itens, né, e tem que transparecer muito que tem qualidade, tem todos os controles necessários para uma alimentação. Afinal, a gente leva para nossa família esse produto que a gente acredita que é de alta qualidade. Por isso o investimento. Muito legal. Outra coisa que eu queria perguntar, dona Andy, a questão, vocês são muito envolvidos com a comunidade, principalmente por isso, vocês estão lá há 30 anos, mais de 30 anos, né? 30 anos trabalhando junto. Os primeiros empregos de muitos ali da comunidade foram através do teu supermercado. E aí, você até comentou que foram para outras áreas, até de repente até abriram algum mini mercado, uma padaria, um açougue, prosperaram. Qual o recado que você pode dar nessa questão de qualificar, treinar essas equipes para que eles atendam melhor os seus clientes e mesmo assim cresçam, né? Ou chegue dentro do mesmo supermercado, no teu supermercado como gerente, como açougueiro, ou sai. Qual é a dica que você dá, a importância do treinamento? O que a gente faz? Nós temos o nosso programa interno, que primeiro a gente promove as pessoas de dentro. Quando você não tem essa pessoa que possa ser promovido dentro, a gente vai buscar fora. Mas a gente sempre procura fazer esses treinamentos para mostrar a importância para eles. Então já faz mais ou menos uns 6 anos que eu venho dando treinamento e explicando, porque normalmente o pessoal não gosta muito de supermercado, que trabalha domingo, trabalha sábado. E já faz um tempo que eu venho falando, olha, os empregos de indústria, eles estão acabando. A gente viveu na última década a desindustrialização. Então, aonde estão os empregos? Eles estão na área de serviços e de comércio. E aí, se você não presta um bom serviço, você não gosta do comércio, quer dizer, você vai trabalhar onde? Então, você vai ter que se qualificar. E o que acontece com o pessoal de supermercado? Tem que se colocar também para eles que justamente por esse pouco tempo que eles têm, tem que ser treinado dentro da empresa e que eles estão vendendo uma imagem tanto do mercado quanto deles. A gente coloca sempre também a situação que hoje é um ganha-ganha, né? Não existe mais aquele ganha-perde. Então, tem que ser colocado que no tempo da escravidão, né, você escravizava e você tirava lucro. Depois Exatamente. veio, né, com as leis trabalhistas nossas, né, a gente acabava virando escravo deles até numa demissão, numa coisa assim. Então, a gente sempre explica o porquê e que a carreira deles, que não é a empresa que demite, mas são eles que se demitem. E nós, Exatamente. a gente não fica com pessoa que não produz. Então, eu vejo também que foi uma das coisas que eu observei quando eu vim para Curitiba, observei muitas pessoas assim, elas se apegam demais ao açougueiro, elas se apegam demais ao padeiro, e aí elas não percebem que elas estão refém do padeiro e do açougueiro, elas ficam refém. Mas por que elas estão refém? Porque elas estão dependendo só do que eles ensinam, e a gente tem a falsa impressão de que eles estão fazendo um bom trabalho. Eu faço um desafio aí, não sei, o pessoal, quem tem mercado pequeno, dá uma olhada para sua padaria. A maioria do pessoal que tem padaria dando prejuízo. Vai lá ver quantas pessoas você tem na produção e tudo que você está jogando fora. E vai ver lá o que eles produzem. Então, dá uma entrada lá dentro, veja. Vai dar dor de barriga. Me deu muita dor de barriga, dor na boca do estômago. Porque dá mesmo, porque você vê tem produto ali sendo estragado, mas se você não enfrentar isso, nós temos uma meta de 60% de perecíveis nas nossas lojas. Porque é o perecível que leva o teu cliente para a tua loja. Eu sempre também em treinamento, eu falo o seguinte: uma lata de óleo de soja você vai encontrar desde num hiper, você compraria uma lata de óleo de soja até no pet shop, num posto de gasolina, na mercearia que tem gato e cachorro e está caindo o soalho. Você compraria, porque ela está enlatada, ela é igual. Agora você não compraria nos lugares desse uma carne, um pão, porque você pensa assim, puxa, se eu tenho isso na frente, como é que está a minha retaguarda? Então, essa questão de treinamento, agora a gente está adotando, dentro do sistema da RP, a gente está adotando um sistema de processos, Que justamente para que a legal. pessoa pegue um checklist e ela tenha tempo para responder, ela vá seguindo esses processos. Porque a maioria das pessoas que está aqui com a gente, trabalhando, que é aquela pessoa disciplinada, que chega de manhã, que trabalha a semana inteira, que tem uma folga só na semana,
A maioria delas, elas precisam de processos, elas são executoras. Então, a gente precisa ter esses processos claros. E o que acontece? Eu, como dona, tudo que acontece na minha empresa é culpa minha. Foi o gerente que fez, foi um funcionário, mas está sob a minha guarda, até porque, no final das contas, é a gente que responde. Então, eu acho assim que você conversar com as pessoas, você vê, eu vejo assim muita questão hoje que tem que se unir. Os comerciantes, os supermercadistas, eles têm que se unir. Não importa o teu tamanho. Porque quem tem um açougue, tem uma padaria, tem um hortifruti, tem mercearia, pode ser de 100 metros quadrados, ou de 2.000, de 3.000, está com os mesmos problemas. Exatamente. Porque nós, eu falo assim, a gente é guerreiro. Porque olha só, nós temos uma indústria dentro do mercado, que é a padaria. Nós temos uma indústria de transformação, que é o açougue. Nós temos uma questão do hortifruti, né? Do hortifruti, que é extremamente sensível, né? E hoje o que acontece? Super perecível, né? Super perecível, e a legislação ela vem te exigir uma série de situações, mas ela não te dá o suporte que você precisaria. Então, o treinamento, assim, é primordial, você levar as pessoas, você treinar e falar para elas por quê. Porque tem que ser assim, não cabe mais a essa juventude que está vindo cheia de informação e, ao mesmo tempo, desinformada, né? Porque hoje se consome também muita informação fútil. Então, a informação que não agrega. E eu vejo assim que as pessoas também você tem que fazer de uma maneira bem didática para que aquilo sirva para elas. Por exemplo, quando a gente faz treinamento de açougue, a gente faz com que no final eles possam degustar aquelas carnes, eles possam assar, eles possam comer, porque aí faz sentido para a pessoa. Uma outra coisa que a gente tem cuidado, e eu sempre passo para os gerentes, tudo é quando uma pessoa chega no supermercado o primeiro dia. Isso por questões vividas. Ela está chegando ali com você. Mostre a loja, mostre com quem ela vai se relacionar e pergunta se ela tem fome. Porque às vezes a pessoa está chegando com fome, ela vai trabalhar no supermercado, para nós, né, a gente nem liga isso. E aí eu nunca esqueço de uma vez que eu fui conversando o tempo que eu fazia a integração, e aí eu perguntei para a pessoa se ela queria, daí ela falou que ela queria. Daí eu perguntei o que ela queria dela, falou que ela queria banana. Daí eu falei, não, tudo bem, então pode pegar uma banana ali. Daí ele falou, não, mas eu não queria uma banana. Como assim? Não, eu queria 6 bananas. Porque eu tenho muita vontade de comer banana. Eu falei, tudo bem, pega 6 bananas. Então, veja, eu tenho certeza que no coração desse funcionário, ele já não trabalha, mas a gente plantou uma semente do triunfo, né? Então, esses dias a gente fez uma campanha de doação, teve um depoimento de uma mãe de quase 20 anos atrás que falou que o filho dela foi muito bem recepcionado aqui. Nem lembro do filho. Mas são coisinhas que você vai plantando e isso vai ficando na comunidade. E é importante isso, né? Porque a comunidade está circulando ou como sendo trabalhador, funcionário, ou como consumidor, ou as duas coisas, né? O filho está trabalhando ali na reposição e a mãe e a avó indo no teu mercado consumir. E sabe de tudo. Tem essa particularidade do supermercado de bairro. Conhece um pouco mais da vida da dona Ângela, conhece um pouquinho mais do porquê que o açougueiro trabalha tanto tempo, o gerente. É uma família, né? Afinal, a gente acaba ficando no trabalho mais tempo do que dentro da nossa casa, né? E no varejo é assim, né? Como você comentou, sábado, domingo, feriado, quando tá todo mundo lá no churrasco, teu funcionário está lá atendendo a comunidade, prestando serviço. E eu queria até aproveitar para pegar uma informação. Como você tem 3 lojas, a média das vendas desse setor de açougue, hortifruti, padaria, como é que tá? Elas são parecidas ou há uma particularidade de uma loja para outra? E por que disso? Ela dá uma particularidade em relação a 2 lojas que são próximas, são 2 bairros aqui que a gente tem, que é o bairro do Abranches e o bairro da Barreirinha. Então, a gente tem 2 lojas, uma em cada bairro. Ela fica parecida, mas por mais que você dá 1,5 km de distância uma da outra, foi uma questão estratégica, porque a gente tinha um concorrente que ficou há 10 anos incomodando, depois ele quebrou, então a gente acabou comprando essa loja para que não entrasse outro concorrente. Incomodou tanto que quebrou. Até aproveitando o gancho, trabalhou tanto o preço que não teve condições de pagar as suas despesas, né? E que ainda muitos supermercadistas seguem o preço da concorrência achando que está fazendo o correto, mas no final, se a senhora continuasse que nem o seu concorrente, a senhora seria a próxima a quebrar, né? E próxima a quebrar, exatamente. Então a gente percebe que tem uma diferença. Inclusive agora a gente faz 1 ano que a gente trocou um RP, fizemos
pior besteira com o RP, a gente sofreu muito, teve queda de venda, porque o RP não entregou o que a gente precisava. Agora diante dessa dor, a gente já está 3 meses se preparando para um outro RP, para daí sim agora a gente trocar em 1º de outubro, justamente para poder ver, porque mesmo sendo próximo, tem particularidade, porque uma loja é uma loja que ela é mais ampla, maior, que é a construída nossa mesmo, que tem Quantos estacionamento metros quadrados? coberto. Ela tem 2.000 e poucos metros com Opa, estacionamento, né? Mas a parte de área de venda é 1.000 metros em cima. ótimo. Então, essa loja já é uma loja assim que ela demanda mais movimento no final de semana e mais famílias. E a outra é uma loja assim que, como ela fica numa avenida bem de Curitiba, e eu tenho 2 bairros que ficam para frente, que é Almirante Tamandaré e Colombo, ela é uma loja de passagem também. Então, ela já tem O um pouquinho ticket é de... Ela menor. tem... O ticket é menor, a quantidade de passagem de clientes é maior, então eu tenho que ter mais caixas operadores e vende outras coisas também, sabe? Então você tem que estar muito atento a essa questão aí do teu público. E aí a gente tem uma outra loja no centro, que já é bem diferente, lá tem muito idoso, tudo, então você vende muita mais coisa sem lactose e tal. E a gente teve um tempo que a gente parou com a açougue, agora a gente está retornando com a açougue, mas já com uma linha assim, não uma linha mais prime, para você oferecer aquela carne mais prime ali, para aquele cliente que quer levar e já quer consumir logo. Então, essas particularidades você tem que observar nas lojas, porque senão, se você tratar elas todas iguais, você não vai ter resultado. E é o grande desafio, isso, e o RP é essencial. Por isso que agora, com a mudança do RP, a gente também pegou um programa que ajuda na parte de processos. Então, praticamente, a gente está treinando a nossa base. Primeiro, a gente pegou os donos, eu, meu marido, a minha filha, meu genro, que meu genro está vindo agora, também trabalha na empresa, mas também está vindo não por... Está vindo por competência, né? A gente não colocou ninguém aqui para se encostar, né? Porque às vezes tem muita gente que não consegue outra coisa e vai se encostando no mercado, né? Não, e E aí, vocês quando são um vê, espelho, né? Quem está em cima tem que ser espelho dos outros, né? Imagina você pegar só porque tem uma afinidade de família, né? Não, tem que ser em função da competência mesmo, para mostrar para os outros que é assim que funciona uma empresa saudável que quer se permanecer. Isso. E aí agora, o que a gente fez? A gente está praticamente 4 meses com reuniões, com treinamento, para nós da base, com gerente e tudo, porque daí para nós fica claro as coisas, aí a gente depois vai descer para o pessoal. Primeiro nos treinamentos, mas primeiro os gerentes vão entrar nos processos, para depois se colocar os processos, esses processos mais robustos para os funcionários, porque se você vai colocar alguém no processo que a base, que o topo não entende, não vai, porque aí você não passa uma credibilidade. E aí a gente passou por bastante reforma no sentido de treinamentos. Também hoje a gente pega uma empresa, porque o nosso RH, a menina é muito competente, mas ela perdia muito tempo, às vezes, em entrevista. Então, hoje, o que a gente faz? A gente tem uma empresa externa que ela faz para nós, então, quando vem para nós, ela já vem dentro daqueles critérios, então a gente faz o arremate só. Então, já vem com tudo ali, a gente faz aquela entrevista ao vivo, mas já vem recrutado. Já então, vem a gente filtrado. já vem filtrado, Isso. exatamente, já vem filtrado, porque a gente perdia muito tempo com isso, e também o que acontecia, ficava muito, que é o que acontece com a maioria das empresas, ficava muito a questão assim, jogando para o RH, mas foi o RH que não treinou, foi o RH que não selecionou direito, então é todo um conjunto assim, e outra coisa, tem que planejar e tem que ter paciência, porque para mim, por exemplo, eu fui adotando algumas coisas para mim poder viver melhor, né? Certo. Quando eu chegava, por exemplo, às vezes um sábado, um domingo, você via coisa errada na loja, né? Nossa, eu ficava braba, eu queria arrumar tudo. Não adianta. Sexta, sábado e domingo é dia de vender. A não ser que tá caindo o teto. Mas se não, deixa para conversar na segunda-feira com o funcionário. Porque senão, o que ele faz? Ele já tá ali brabo porque ele tem que trabalhar sábado e domingo. Ele não vem trabalhar. E aí, na segunda-feira, não. Na segunda-feira é o dia bom para você. Fazer entrevista é dia bom para você. Eu brinco assim para dar as mijadas, né? Porque aí a pessoa pensa assim, é começo da semana, eu tenho, no bom sentido, né? Eu tenho que trabalhar. Então, são coisas que você vai aprendendo no dia a dia que você não pode fazer. Mas eu tinha essa impulsividade, porque o dono, ele tá vendo ali, ele quer que se resolva na hora. Então, essa questão de você se planejar e de você dar esse time... Eu acho que isso é muito importante e é isso que os mais velhos, aqueles que fundaram, tem que ir passando para os mais novos. Porque Mas é uma característica.
E é uma Isso, característica, eu acho, que das empreendedoras mulheres, né? Essa questão de abraçar, trabalhar, se envolver, se preocupar com a melhoria constante, né, dos funcionários. Eu acho que isso é uma característica bem das empresárias, das empreendedoras, que nem a senhora, né? Eu acho que o homem tem uma característica, mas não tem esse afeto. Vamos lá, vamos junto resolver isso daí. A gente é mais, acho que, mais prático e acaba errando nesse sentido, né? mas aí é interessante, porque aí quando você coloca os homens são mais focados em meta, em dinheiro, aí Exato. você tem uma parceria perfeita. Eu falo assim que a gente deu certo porque eu tenho meu marido que trabalha comigo, que é mais a parte de compras e tal, tenho meu irmão que é mais criterioso com em relação a sistema, essas coisas assim, e hoje nós temos um comprador também, que ele é muito bom negociante. Então, a gente fez uma parceria, a gente pegou o que cada um tem de melhor. E a minha filha, ela está no financeiro, então ela é aquela que quer saber do orçamento, que não deixa gastar mais do que está orçado. Então, quando você consegue encontrar a pessoa certa, tudo vai. E a gente passou por um grande processo de família, porque como você trabalha o dia inteiro, então qual que é o horário que se reúne? Às vezes é no horário de comer. Então, a gente já estipulou, não se conversa de E supermercado na hora de comer. consegue? E consegue? Consegue porque nós fizemos o seguinte, aí a gente às vezes levava para o carro, para as viagens, então nós temos hoje uma seguinte pergunta, a gente diz assim, ó, posso falar uma coisa do mercado? Daí os outros já perguntam, é polêmico? Acho que é, não, então deixa para depois, se é polêmico a gente não fala, é uma coisa simples, então a gente amadureceu nisso, então hoje a gente consegue ter esse respeito, e a gente consegue viajar sem falar. E outra coisa que a gente foi se preparando, eu preparei principalmente a Camila, a questão de se acalmar na hora de atender um telefone, que você não tem que dar. O dono também, às vezes, ele quer dar aquela resposta imediata. Não, nós não temos que dar resposta imediata. Aí eu procuro sempre ter as informações, depois eu retorno. Então a gente conseguiu construir durante esses anos essa confiança. Então, o pessoal, a gerência, ele já sabe o que eles têm que trazer e já sabe como tratar esse cliente lá na ponta. E outra coisa que a gente faz também é não discutir muito com o cliente. Então, se o cliente está ali, às vezes, por 1 quilo, 2 quilos de carne, às vezes a gente sabe que é malandragem dele, mas ele já está falando mal nas redes sociais. E para ele não tem escrúpulo. Então, não custa para você fazer, você agradar. Então, eu ganhei, sim, muito cliente, assim, os clientes que foram, assim, os mais maldosos, eu consegui trazer eles tratando bem. Teve um que eu esperei 1 ano. Mas aí no final do ano, ele aprontou no final de ano, eu esperei 1 ano, no outro final de ano a gente fez uma bela de uma cesta, fez um cartão, Que assinou, e os bacana. funcionários foram levar. Nossa, esse cliente, ele Três supermercados em Curitiba. Dona Ângela, voltou? caiu, né? Caiu, mas tudo bem, eu estava comentando. Voltou. Não, o papo está muito bom. Continua, por favor, então. Aí então, eu estava comentando sobre os clientes, alguns especiais, que é a minoria da minoria, né? A gente fala isso, a gente acaba sempre prestando atenção numa situação quando é mais crítico, mas que bom que a grande maioria se sente à vontade no seu mercado, né? Nos teus três supermercados, né? Isso. Agora é muito importante, eu sempre cuido muito com elogio. Então, quando a pessoa vem te elogiar, eu escuto, claro, eu agradeço, eu recebo, mas eu nunca não dou atenção por uma crítica ou por algo assim. Eu sempre vou procurar o que tem por trás ali. E normalmente a gente encontra algo para melhorar, tá? Então, Exatamente. todas as vezes que aconteceu, eu consegui melhorar. Então, você não pode correr de um problema. Porque às vezes a gente tem até encarregados, tem gerentes. Eu tinha uma pessoa que estava como subgerente, a gente teve que demitir e falar para ela, olha, você corre dos problemas, não pode correr, você tem que ir lá resolver. A maioria das vezes, 90%, você pergunta para o cliente, como que ficaria bem para você, o que você sugere. Então, às vezes o próprio cliente ele te traz. E tem aquele que não, aquele que quer te criticar, e aí você não tem muito o que você fazer. Aí você tem que dar razão para ele, dizer que ele tem razão e ok. E que boa oportunidade nós temos dos clientes nos criticarem,
para a gente crescer com isso, né? Porque é graças a essa observação construtiva que a gente acaba alterando alguns processos, ajustando alguns detalhes e até observando coisas que a gente não, no nosso dia a dia, a gente não vê. O cliente tem esse... E o cliente que vem com essa observação, até uma crítica, ele está querendo ajudar a gente, né? Isso é muito bom. E tem que ouvir mesmo. Eu sou muito a favor. Aqui a gente começou a fazer nossas lives agora, semana passada, eu sempre digo, sugestões são bem-vindas, críticas mais ainda, porque é através das nossas críticas que a gente consegue melhorar, encontrar realmente o que o outro quer, porque às vezes a gente acredita que o ideal é uma situação, mas na verdade quem quer ouvir é outra. Então a crítica constrói bastante. E até comentando um pouquinho, dona Ângela, aproveitando, a gente comentou assim, trabalhar a vizinhança, que é uma coisa muito importante, né? Caiu. Eu acho que o meu telefone fica tocando. A vizinhança envolvendo a comunidade. E você foi num evento nosso, participou de um painel conversando com especialistas em supermercadismo, e você reportou muitas coisas bacanas. Na época a gente estava falando sobre a questão de equipamentos. Hoje eu queria ver isso que a gente está comentando. Os supermercados Triunfo fazem ações comunitárias. Como eu vi até numa reportagem que vocês tiveram, que era uma árvore com sugestões, as pessoas escreveram. Me explica um pouquinho sobre isso, por favor. Eu sempre, por experiência própria também, assim, eu sempre fico pensando assim, eu faço um recurso, uma doação, será que esse dinheiro realmente chega aonde que deve chegar? E aí, o que a gente percebeu? Nós percebemos muito, porque quando você tem uma comunidade onde que ela é carente, já se sabe que ela é carente e ela já tem assistência, a maioria dessa comunidade ela está coberta. Mas a gente com a pandemia, eu fiquei assim muito de perto, bem no início, a gente viu o desespero das pessoas até em relação com medo de ficar sem comer por não poder comprar. Porém, outras ficaram com a dificuldade de não comer por não poder comprar, por não ter dinheiro. E aí a gente começou a pensar como fazer uma campanha para que a gente fizesse uma arrecadação dentro do mercado, mas que não parecesse uma coisa para você ganhar dinheiro, porque não era a ideia nesse momento de ganhar dinheiro ali, mas sim de ganhar cliente. E como que poderia ser transparente isso e como que a gente levaria para pessoas que realmente estão precisando, porque quando você está lá numa comunidade e você já está recebendo doação, você já tem o nome, mas tem muitas pessoas que têm a vergonha de pedir, estão passando necessidade, e eu percebi isso. E o que a gente foi percebendo de muitas pessoas procurando por cesta básica e tal. E aí a gente começou a pensar na questão da campanha do Super do Bem. E aí nós pensamos, mas como que eu vou fazer isso para poder trabalhar essa coisa assim mais lúdica, assim, para que as pessoas pudessem realmente se sensibilizar e fazer aquilo e a gente conseguir passar essa clareza. Aí o que a gente foi buscar? A gente foi buscar uma árvore primeiro, esse é o meu filho que faz publicidade e propaganda, ele falou, vamos buscar uma árvore que seja uma árvore que produza. Então a gente foi buscar uma jabuticabeira, a gente foi buscar 3 jabuticabeiras. E aí como que a gente fez? A gente não queria expor ninguém também, então a gente foi pedindo para a comunidade, para que essa comunidade ela fosse indicando pessoas, deixando nome e endereço de pessoas que estavam precisando de doação. Não precisava ser exatamente pessoas pobres, mas pessoas que estavam precisando. Aí a gente deixou os envelopinhos e as pessoas colocavam ali o nome, ou então, por exemplo, a gente fez o começo da campanha foi assim, a cada R$300 que a pessoa comprasse, ela poderia escolher um kit, ou um kit de higiene e limpeza, ou um kit de alimentos. Bacana. Mas aí, e a gente deixou no preço de custo ali, aliás, depois foi deixado no preço de custo. Então tinha ali o kit sem preço. Mas aí a gente começou, os próprios caixas operadores falaram, nossa, mas a maioria das pessoas querem doar, não sabem aonde doar, só que elas não vão gastar R$300 hoje, elas queriam comprar. Aí foi a segunda etapa que a gente daí colocou no preço de custo, tanto o material de limpeza quanto de alimentos, porque também a gente percebeu, conversando com as pessoas, que a maioria das pessoas estavam lá com bastante comida, mas não tinham itens básicos de pasta de dente, de água sanitária, de papel higiênico. E aí, o que a gente fez? Então, a gente criou um selinho, a pessoa chegava, por exemplo, para deixar uma coisa bem pessoal, a Dona Maria veio, e a Dona Maria quer fazer uma doação. Então, a Dona Maria coloca lá o nome dela, Maria.
A gente não pede para colocar o nome inteiro, é Maria, e ela vai lá e escolhia na árvore, por exemplo, José. Então tá indo da Maria para José. E Que isso se legal. tornou assim muito doloroso. E a gente filmou, quem queria olhar, depois a gente passava para a pessoa, e aí os gerentes também iam entregar isso. E agora a gente está até com bastante cestas ali. Que bacana. Continua. Já Permanece, continua, permanece. continua, permanece. E aí agora o que, que a gente tá, o que, que eu vou conversar com o padre para levar essa árvore dentro da igreja, levar todas as cestas que já estão pagas e que não, e para eles colocarem nomes ali para ser doado isso. E daí a gente vai doar também, porque daí vê de onde que está saindo. E as pessoas que doaram, elas têm essa confiança que chegou realmente para o seu José. Então daí ela conhece um pouquinho também quando o seu José quer colocar a história dele, ele coloca. Então aquela senhora que você viu na reportagem, Sim. a gente ficou sabendo através dos funcionários que, olha só, o gerente soube dela, ele comprou uma cesta e tinha dado para ela. Aí os outros funcionários falavam, ela está precisando, tal. E aí eles foram fazer a reportagem, a gente não esperava por aquele depoimento dela. Depois daquilo, o que, que aconteceu? A gente teve repercussão até não só de doação de comida, mas das famílias e ver que os seus idosos, ela é uma tia solteira, então, Sim. os sobrinhos não sabiam que a tia estava passando por aquela necessidade, porque a tia não comunicava. Aí ela ganhou geladeira, depois ela ganhou TV, que os clientes da cidade inteira Que ligaram e doaram para ela, bacana. ou seja, ela conseguiu Que bacana. mobiliar a casa dela. Tu vê que Então, é uma bom, coisa né? e você se sente tão bem, assim, porque você está vivendo da comunidade, você está tirando da comunidade, então, de alguma maneira, você tem que devolver isso. Isso é muito bonito, parabéns pela atitude, né? E a gente ouve isso muito de supermercado. Eu me recordo um supermercadista que participa do nosso evento, a gente tem um relacionamento bem bacana em função de conversar, e ele comentava, teve um certo momento que ele tinha que comprar uma bicicleta para fazer entregas. E o comprador dele tinha achado essa bicicleta num site de outro estado com preço promocional, que, vamos falar em um número redondo, custava R$ 200. Só que na frente do supermercado tinha uma lojinha que vendia a mesma bicicleta por R$ 300. E ele disse, não, vamos comprar da lojinha, porque é dessa lojinha que eu me sustento como supermercadista. Ele vem todo dia fazer as compras dele. Como é que eu não vou pagar do meu consumidor a bicicleta? E aí ele teve que convencer o comprador, olha, nesse momento o correto é comprar do outro lado da rua, pagando um pouquinho mais caro, mas prestigiar quem nos prestigia. E é bem nesse sentido, assim, né? Tem que estar junto com a comunidade. A comunidade, todo mundo de mão dada, né? Essa é a questão. E se veja, né, as grandes empresas, São Paulo, se você for ali, não precisa ir longe, vai na Rua Augusta e na Oscar Freire. Na Augusta tem, se não me engano, tem 4 ou 5 mercados que são mercados express de grandes redes. Então, eles estão vindo mais para próximo da comunidade com mercados menores. Porém, essas grandes redes, elas não têm o calor humano que nós temos. Então, hoje está crescendo muito essa questão da vizinhança. E é isso, sabe, comprar do teu vizinho, só que assim, nós temos que respeitar também a vizinhança, oferecendo produto de qualidade. Porque hoje o preço ele não está assim tão diferente, e também se as pessoas souberem se unir, souberem comprar, a gente pode comprar junto. Então vai ficando mais em conta e você consegue repassar isso para o cliente. E o supermercado de bairro, até na pandemia, tenho conversado com muitos supermercadistas, prestou um serviço de excelência para a comunidade, né? Imagina lá se não tivesse o supermercado da Dona Ângela prestando essa entrega de mercadoria com qualidade para a comunidade, né? Isso houve principalmente no início, né? Uma grande dúvida se ia ser possível ter mercadoria para suprir a necessidade do consumidor. Como é que vocês viram sobre isso? Qual foi a importância do teu supermercado? Assim, foi bastante importante também a questão de você ser uma empresa pequena e familiar, a tomada de decisão ela é muito rápida. Então, quando a gente viu que começou a acontecer aquilo, começou a vender muito arroz, muito isso, muito aquilo, o que a gente fez? Um foi para um lado, outro foi para o outro, aqui a gente tem bastantes atacarejos. Então, eu fui uma que fiquei quase uma tarde inteira lá separando caixa de leite e tal, mas o nosso cliente, a gente não deixou faltar. Então, a gente foi para a linha de frente, o meu filho era 10, 11 horas, às vezes meia-noite, ele estava fazendo entrega ainda para o pessoal nas portas de condomínio, para não deixar essas pessoas sem comida, né? Sem mantimento. Teve, por exemplo, no centro a gente tem muito condomínio, umas síndicas ligavam
porque elas queriam ter uma certeza de que os idosos que estavam confinados em casa Sim. iriam ter comida, se a gente entregaria. Então, eu achei que foi muito bonito isso, sabe? Você ter essa proximidade, assim, e você conseguir entregar desse jeito. Me diz uma coisa, até aproveitando aqui nosso tempo que já está. O Instagram nos limita o tempo, o papo está muito bom. Eu queria, Ângela, até aproveitar que tu contasse a tua experiência, que eu vejo que você participa de eventos, participa de fóruns, feiras. Qual é a importância para você como supermercadista? E se essa saída da tua loja para ter novos conhecimentos, fazer network. Isso é importante porque tem muitos supermercadistas ainda que acham que não tem condições de sair da loja porque tem que fazer tudo. E que se sair da loja para ter criar uma especialização, aprender algo, vai ser prejuízo. O que tu tem a dizer para essa turma de supermercadistas que muitas vezes não sai por isso, que tem que apagar incêndio todo dia? Não, isso é muito importante. A pessoa que quer crescer, ou então pelo menos que no negócio dela ela quer que dê lucro, ela tem que ser águia, ela tem que sair voar. Então você não pode ficar atolado de trabalho, por exemplo, eu não podia, se eu tivesse atolado de trabalho, eu não podia estar fazendo uma live agora às 3 horas da tarde. Eu tenho que preparar as pessoas, delegar para elas e colocar pessoas de competência e deixar sair, porque todas as feiras, as coisas eu participo, porque é uma maneira de você dar uma arejada na tua cabeça. Também você escuta a história dos outros e você está sabendo o que está acontecendo por aí, você está sabendo o que está saindo de novo, o que o pessoal está fazendo, as experiências. Que nem, por exemplo, alguém que está pensando em trocar um RP. Se conversar comigo, com a minha equipe, a gente está aberto, a gente vai saber dizer um monte de coisa para vocês. Por quê? Porque nós sofremos a dor e nós sofremos prejuízo com isso. Então, às vezes, você vai lá querer colocar um RP mais barato, quanto mais barato isso vai te custar? Então, precisa sair sim, tem que se tirar esse tempo, tem que fazer treinamento, e aí o que acontece também? As oportunidades, elas vêm pra gente porque as pessoas lembram de você, porque você está aparecendo, é que nem propaganda, se você não aparece, não lembro de você. Então você tem que estar sempre ali, aparece um negócio aqui, um negócio ali, aparece uma parceria lá, então você vai vendo, você cresce dessa maneira, porque hoje você já não consegue adquirir muito isso num banco de faculdade, né? Você adquire na vida aí. Então, quem tem oportunidade tem que sair. Eu senti esse ano não teve a feira de Curitiba aqui, não teve a feira de São Paulo. A feira de É São uma Paulo pena. a gente já vai lá, já pega um Airbnb, já fica por lá, já 3, 4 dias, porque daí a gente aproveita e ir na feira, já aproveita e ver os outros supermercados. Eu sempre procuro também procurar gerência, sempre eu converso, então eu participo de um grupo do Rio de Janeiro, de gerentes, então a gente sempre está sabendo até preço, o que está acontecendo, o que o pessoal está fazendo, com a pandemia, foi acompanhando, só que tem que ter maturidade para isso, porque não adianta você achar que está tudo ruim ou que está tudo muito bom, você tem que ir pesando, e por isso é bom você participar de feira. Eu tinha uma dificuldade de saber quanto cada setor participava. Era o ideal participar um supermercado dentro, quanto açougue, quanto hortifruti, quanto a padaria. E aí, sempre quando eu ia, eu conseguia, eu só ia nos mercados grandes que eles não são a minha realidade, porque eles têm o bazar, eles têm a linha branca e a gente não tem. Aí, por coincidência, muito tempo atrás, porque eu já faz muitos anos que eu comprei os DVD de vocês, os cursos, um dia eu Ah, abri o sim. livrinho de vocês, e aí aquele livro lá está sempre aberto aquele gráfico pizza lá, onde que tem 12%, acho que a padaria e tal. Esse aí, então abra o gráfico lá, onde que está lá a pizzazinha aí, que tem a participação. Tá pegando aqui? Exatamente isso. Então, o que eu fui ver? Eu fui ver que o meu açougue estava legal, tava, tal, e aonde que eu me peguei? A minha padaria estava muito baixa, a minha padaria estava com 4%. Eu falei, pera lá, eu estou com 8% para crescer aqui. E aí, o que eu fui olhar? Eu fui para o Rio Grande do Sul, porque eu preciso ver, vocês são do Rio Grande, vocês fazem as feiras, que tipo de mercado vocês pesquisaram também? E aí eu fui ver que é essa linha de mercado de bairro, desse porte, um pouco maior, um pouco menor, mas aí eu tive um parâmetro, que daí eu vi que esse parâmetro era a nossa realidade, porque até então se tinha realidade de Walmart, de Big, que não é a nossa realidade. Então a gente tem que olhar muito também para a nossa realidade e para ver os pontos que a gente está perdendo. A partir disso, há 4 anos atrás, aí a gente definiu esse 60% de perecíveis. Aí o meu marido, ele defende muito a mercearia, né? Então ele quer que a mercearia venda mais. Eu falei, não, a mercearia não vai deixar de vender, ela vai crescer, mas nós vamos vender no perecíveis. E aí a gente contratou uma pessoa que conhece bem de hortifruti, começou a ir para São Paulo, aí tivemos que parar agora por causa da pandemia,
mas para ter fruta de mais qualidade. Então a gente foi todo fazendo um processo para a gente conseguir chegar. A gente não está nos 60, mas nós já estamos nos 55. Então, Onde quer está o dizer que a gente lucro, né? Onde está o lucro e aonde o cliente define aonde ele vai. É nos perecíveis, né? É impressionante isso. A gente defende muito isso. E também esses dados que a gente pega é junto com você, supermercadista. Todos que a gente acaba conversando, a gente sempre questiona, aí, como é que está teu açougue, como é que está teu hortifruti, como é que está tua padaria? Porque o restante é aquilo que você comentou, é uma concorrência muito parelha. Não tem diferença de uma loja para outra, né? Esses perecíveis que você pode ser caracterizado como uma loja de excelência. Eu gosto de ir lá no Triunfo porque o açougue tem uma carne fantástica. Ele nem sabe a marca da carne, ele sabe que o Triunfo tem uma carne fantástica, que nem o hortifruti, que nem a padaria, né? Então essa característica eu acho muito importante. E os produtos de mercearia, sim, tem que ter tem que ter variedade, as marcas que isso contribui para a venda. Dona Ângela, agradeço muito a sua atenção. Uma aula para nós, você sabe que tanto eu como meu pai, a gente adora conversar com o supermercadista, com a senhora, porque a gente aprende muito. E quem assiste e vai assistir essa live, tenho certeza que vai ter boas ideias para o seu negócio. Queria que a senhora finalizasse com alguma ideia que a senhora gostaria de repassar. Eu sempre brinco assim, a Dona Ângela de 2020, o que será que ela falaria para a Dona Ângela de 20 anos atrás, assim, uma dica, pô, segue nesse caminho, muda um pouquinho naquilo, o que você poderia dar de dica aí para quem nos assiste, que principalmente são os nossos supermercados de bairro, lojas de vizinhança? O que eu diria para a Ângela de 20 anos atrás é o que eu tô me preparando hoje justamente para você aparecer mais, para você fazer mais marketing, para você mostrar o que você está fazendo, para você entender que demora um tempinho para que as pessoas comprem a tua ideia, você tem que ver como é que você vai passar elas. Às vezes você quer fazer uma coisa muito rápida e não tem o retorno, você diz, mas não deu certo. Mas não deu porque você não deu o tempo para dar certo. Então não teve um tempo de gestação e um tempo de cuidado com aquilo. Então a dica é, não desista, vá fazendo planejamento e não entre nessa onda de pessimismo, porque de alguma maneira a gente vai ter que sobreviver e a gente vai continuar comendo. Então enquanto a gente estiver vivo aí, a gente vai encontrando solução. E principalmente nós que estamos no comércio, a gente tem essa questão de comprar, de vender, se não dá um produto, dá outro. Então é não desistir. Aí você vai vendo, você vai planejando e comemorar, assim, qualquer pequena vitória. Eu me cobrava muito há 20 anos atrás a perfeição. Hoje não, hoje eu sei que o feito de hoje é melhor que o perfeito, porque talvez o perfeito nunca chega, mas o feito de hoje, ele vai repercutir no resultado de amanhã. Então, sabe, e outra coisa também que eu sou muito ansiosa, né? E a maioria do pessoal comerciante é ansioso. Quando você não sabe o que fazer, para um pouquinho, pensa e deixa para outro dia, sabe? Porque se você não sabe o que fazer, você não pode fazer nada. Então, não saía fazendo as coisas torto por direito e é isso, sabe? Não perder esse otimismo e estar sempre rodeado de pessoas boas e também procurar conversar com pessoas otimistas e que veem uma luz no fim do túnel, né? Até aproveitei esse gancho, como é que a senhora faz os testes? Afinal, são 3 lojas que você tem, como é que porque a gente tem que testar, né? Muitas vezes a gente faz uma pesquisa antes, mas só na prática a gente vai ver se vai rodar um produto ou outro. Como é que funciona? Como é que são as experiências de vocês em determinadas áreas? Você fala assim, seu produto rodou ou não? Isso. Vou colocar uma carne premium, que a senhora comentou. Por que isso? Já foi um teste, já deu certo? E se não desse certo, tentaria de novo? Porque a gente vê que o nosso próprio consumidor também ele vai evoluindo, né? Delivery não era uma coisa tão comum, agora já é uma prática comum. Como é que vocês trabalham essa parte de testar experiências novas para o consumidor? Você não pode pôr muita coisa de uma vez só, mas primeiro você tem que fazer o teu funcionário comprar. A gente colocou uma carne Prime numa loja e não estava vendendo, mas aí o que a gente foi ver? A gente foi ver que o açougueiro não sabia vender, não conseguia vender aquilo, porque ele achava que era caro. Então ele queria a carne de melhor qualidade comparando com o menor preço. Aí a gente teve que ir mostrar para ele o porquê. E aí até a semana passada ainda a gente está trabalhando com uma costela que é uma costela Angus, e ela é bem gordurosa, aí o açougueiro falou assim, mas é que o pessoal não gosta dessa carne porque ele quer uma costela magrinha. Eu falei, gente, se eu compro um boi de qualidade, Angus, que é marmorizado, como é que eu vou ter uma costela magrinha?
A não ser que eu vou comprar um boi lá que está fazendo regime para ter uma costela magrinha. Um boi fit. Um boi fit, exatamente. Então, a maioria das vezes o produto ele não emplaca, por quê? Porque não está bem exposto e porque a tua equipe não comprou. Então, olha só, eu vou vender uma ideia, mas eu não acredito na ideia, você vai comprar? Não compra. Então, é muito essa questão de fazer eles entenderem. Aí ele foi entendendo, aí eu fui explicando para ele. Às vezes você tem que chegar no lúdico mesmo. Eu falei, olha, você tem dinheiro para comprar um BM? Ah, não, claro que eu não tenho. Você tem dinheiro para comprar o quê? Ah, eu tenho dinheiro para comprar um Corsa. Tá bom, então você compra um Corsa. Mas e o cara que comprou a BM? Por que ele comprou a BM? Ah, porque ele tinha dinheiro. Eu falei, então, o cara que vem comprar essa carne, ele compra porque ele tem dinheiro. O outro que não tem dinheiro para comprar isso, compra aquilo. Então, esses treinamentos e você tem que ir muito. Não dá para ir assim muito com. Você tem que ir muito no lúdico mesmo, e para eles entendendo, para eles entender a ideia e eles conseguir conceber e vender. E aí, E claro, nunca tem parar, produto. né? Sempre estar insistindo, sempre batendo na mesma. Às vezes tem que ter essa força, né? Tá sempre batendo na mesma tecla, né? Isso, que nem agora o que está acontecendo? Está acontecendo muito a questão, eu não sei vocês aí, mas para nós está vindo muito atacarejo aqui. O que o atacarejo faz? O atacarejo vende mercearia e o atacarejo vende lá ponta de costela tal, congelada. Aí a gente comprou uma costela congelada, eles falaram que não vende. Eu falei, por que não vende? Ah, não vende. Deixa na ilha e vai vendendo. Claro que não vai vender como uma costela fresca, mas aquele que vai lá no atacarejo pelo preço comprar costela congelada, vai comprar aqui também. Então, você tem que. Mas é 80% que é da outra. Ok, mas eu tenho 20% que é dessa. Então, quem vem, de repente, sujeito a preço, que é preço, e tem um tempo para descongelar essa carne, porque lá no atacarejo ele vai andar lá quilômetros, ele vai lá. Então, a gente tem que ter essa possibilidade, Opção. mas passar por eles. Opção. É. Amanhã a gente está entrando com o encarte aí. O que a gente dá um dia para eles preparar a loja e reunião do bom dia e reunião do boa tarde. Para quê? Para que os funcionários saibam realmente o que está em oferta. A gente colocou arroz em oferta, está tudo em alta. Então foi explicado para eles que não pode liberar muitos pacotes, mas tem que saber para poder passar para o cliente, dizer que a gente só tem uma cota ali, se uma pessoa levar muito não tem para o outro. Então tem que ter todo um joguinho de cintura dos gerentes para passar para os funcionários isso, né? Legal, muito bom. Parabéns aí pelo trabalho, dona Ângela. E agradeço muito o nosso bate-papo, foi muito gostoso. Espero fazer outras, se a senhora me permitir convidar aí. Que a gente aprende bastante. Muito obrigado. Obrigado a todos que assistiram. Todo mundo, eu sei que hoje é quinta-feira, um dia de maior movimento para o supermercado. Muito obrigado, viu, dona Ângela? Obrigada a vocês. Tá? É um prazer. Até logo. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.